Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Rajumar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas na disciplina de Físico-Química 2. Nos vídeos passados, nós discutimos as equações fundamentais e equações de estado, tanto para a energia interna quanto nas suas várias versões, energia de Hammett, energia de entalpia, no caso, e energia de Gibbs. Tá? Trabalhamos as equações fundamentais e as equações de estado. O interessante de tudo que nós discutimos até então é que nós tratamos, mesmo que de forma intuitiva ou subentendida, que nós estamos ali desenvolvendo as equações em cima de uma substância simples ou de um sistema simples. Agora, o nosso foco é repensar essas equações justamente se eu tiver um sistema composto, ou seja, se o meu sistema de composição for variável, ok? Ocorrer uma variação do número de mol ou número de partículas que compõe aquele sistema ali. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, certo, é introduzir, logicamente, um novo elemento na nossa equação, tendo em vista que se você tem mudanças na quantidade de partículas ou na quantidade de mol de um sistema fechado, você também vai ter mudanças nas propriedades termodinâmicas e, consequentemente, você vai precisar fazer uma adequação naquelas equações termodinâmicas que nós conhecemos. Então, nós vamos tomar aqui como ponto de partida do nosso raciocínio, poderia ser outros argumentos, vai depender, logicamente, do autor que você está trabalhando. Bom, mas vamos partir do seguinte princípio. Vamos considerar a energia interna, que é a contribuição do material, da quantidade de partículas do material. Então, eu vou escrever aquela equação que todo mundo conhece, nRT, ok? A partir desta equação eu posso fazer uma variação, logicamente, dizendo o seguinte: o número de mol, nós também podemos representar esse número de mol pelo número de partículas, ok? O número de partículas dividido pelo número ou pela constante de Avogadro. Por que eu estou colocando isso? Porque eu posso trabalhar, dependendo do meu interesse, com o número de mol, ou posso trabalhar com o número de partículas, ok? E aí eu posso fazer um ajuste aqui nesta equação. Então, eu posso trabalhar com essa equação dizendo o seguinte: 3/2 do número de partículas, constante de Avogadro, RT, ok? RT. Bom, em ambos os casos, eu vou só apagar aqui para que eu possa desenvolver meu raciocínio, né? Eu vou botar aqui N igual ao número de partículas sobre a constante de Avogadro. Em ambos os casos, eu vou chegar a uma conclusão bem interessante. RT é constante, 3/2 é constante, então eu vou dizer que U', ok? U' é igual a uma constante que nós vamos chamar aqui essa constante pelo símbolo μ, que é, na verdade, o potencial químico, vezes o número de mol. E aí, logicamente, se eu calcular a diferencial disso aqui, du é igual a μ, que é constante, dn. E eu vou ter agora a relação entre a energia interna em função do número de mol. Aqui, logicamente, eu vou estar trabalhando com aquelas propriedades, entropia e volume constante, e eu vou ter justamente a representação do μdn. Ok? Se, no caso aqui, eu estou trabalhando com o número de mol, tá? E aí eu vou ter energia interna molar. Bom, eu posso trabalhar também, considerando aqui que 3/2 Na é uma constante de Avogadro, RT também é constante, então eu posso chegar a uma conclusão parecida. É isso? Seria o número de partículas, potencial químico, vezes o número de partículas, ok? E aí calcular a diferencial disso aqui teria du, igual a μ dn, onde eu vou ter justamente o potencial químico em função do número de partículas. Então, eu teria aqui o correspondente, ok? A d-ρ(u), d-ρn, a entropia e volume constante. Bom, agora que eu tenho essa expressão, eu posso incrementar, não é isso? Incrementar aquela minha equação diferencial total da energia interna, tá ok? Eu vou limpar o quadro aqui para a gente poder avançar aqui no nosso raciocínio. Então, acompanha comigo aqui, certo? O raciocínio.
A diferencial total, DU, é igual a D1U, D1S, DS, que nós já conhecemos, mais D1U, D1V, DV, que é a contribuição da energia interna com a variação da energia interna em função da entropia, variação da energia interna em função do volume, e aqui nós temos a variação interna em função da variação do número de partículas, ok? Lembrando que nós já definimos que esse D1U, D1N é o potencial químico, quando se tem a variação de partículas, e algo análogo você pode desenvolver aqui, ó, DU, que é a diferencial total, são aquelas mesmas expressões, DU, DUS, DS, D1, D1V, DV, DU, D1N minúsculo, onde esse N minúsculo aqui, ele representa o número de mol, então energia interna molar, tá ok? Bom, em cima desta equação que nós temos aqui, ó, em cima desta equação aqui, ela vai ser mais interessante, porque a partir dela nós podemos fazer o quê? Fazer as transformatas de Legendre para representar a energia interna nas suas outras versões, entalpia, energia de Hamilton, ou então ainda que a gente vai trabalhar mais, que é a mais comum, que é a energia de Gibbs, considerando que ali você vai ter as situações mais comuns, que é a pressão e temperatura constante, e nós vamos analisar como a energia de Gibbs vai trabalhar em função desta variação da energia interna, ok? Então, eu vou limpar aqui o quadro para a gente dar continuidade e analisar como vai ficar aqui a nossa equação de Gibbs em função agora com esse novo elemento, que é a variação do número de mol. Bom, meus caros, então, o que a gente pode pensar aqui? Eu não vou mais deduzir, logicamente, vocês já viram a dedução desta equação diferencial total várias vezes em outros vídeos. Caso você tenha dúvida, é só rever alguns vídeos. Então, nós já sabemos que DG é a diferencial, é igual a menos SDT mais VDP, não é isso? E aí, acrescentando ali naquela transformata de Legendre, vai aparecer mais o μdN, ok? O μdN. Aonde esse dN representa potencial químico e a variação do número de mol de uma substância ou de uma fase. Se nós tivermos 2, 3, então vai aparecer mais um outro μdN aqui, né? μdN. Aqui vamos dizer que é 1 e 1, e aqui 2 e 2, e assim sucessivamente, dependendo de quantos materiais nós tenhamos na nossa mistura. Daí a ideia do sistema de composição variável, ok? E, logicamente, a energia de Gibbs ela vai ser o somatório dessas energias decorrentes da variação da energia de Gibbs, né? da variação, na verdade, do número de mol. Ok? E em cima desta equação, nós podemos analisar, né, várias condições. Lembrando que aqui não está restrita, né? Nós temos aqui variação de temperatura, variação de pressão. Se eu for aplicar aquelas condições aqui, dt é 0 e dp é 0, você vai observar, e considerando, por exemplo, que o número de mol de outras fases não sofram alteração, né, só de uma fase específica, então essa equação vai ficar bem resumida, que é o que nós vamos investigar na sequência. Vamos considerar, por exemplo, assim como nós fizemos a argumentação em outros momentos, que eu tenho um sistema fechado que haja uma variação do número de mol que ali tenha duas fases, tá? E essas duas fases têm potenciais químicos diferentes. E aí nós vamos investigar as propriedades da energia de Gibbs em cima de um sistema como esse. Então eu vou limpar o quadro e você acompanha aqui comigo este raciocínio. Bom, então o sistema que eu estava falando para vocês, né, ainda há pouco, era esse daqui. Vamos pensar nas seguintes condições. Eu tenho um sistema fechado, ok? Sistema fechado, tem uma fase beta e uma fase alfa, ok? E ocorreu uma variação do número de mol. Vamos considerar que uma parte do número de mol, né, de partículas, vamos tratar sempre com o número de mol, saiu de A para B, ok? Então, B cresceu, ou seja, houve um acréscimo dN na quantidade da energia, ou da energia, na verdade, no número de mol de B, enquanto que A perdeu uma quantidade de dN. Bom, como nós podemos representar a variação da energia de Gibbs na fase alfa? Seria o potencial químico da fase alfa. Ele perdeu dN, não é isso? Então, aqui vai ser menos dN, ok? Enquanto que a fase beta,
ela recebeu Dn. Então, a energia interna da fase beta é o Mi da fase beta Dn. Bom, nós sabemos de equações anteriores, de raciocínios anteriores também, que a energia total do sistema, ok? A energia total do sistema tem que ser igual à soma dessas energias das fases, dg de alfa mais dg da fase beta. A energia total é o somatório das energias de Gibbs de cada uma daquelas fases. Bom, com isso, nós podemos argumentar o seguinte. Quem é dg? Da fase alfa, nós sabemos que é menos Mi alfa Pn mais a fase beta Mi beta Dn. Ok? Bom, podemos fazer um ajuste aqui, tá? Dizendo o seguinte, que dg é igual. Vamos colocar em evidência o Dn. E aqui a ordem não vai interferir, mas vamos botar de uma forma mais elegante, né? Mi beta menos Mi alfa, ok? Dn. Tirar aqui esse igual, que ele não existe. Bota aqui Dn. Bom, para finalizar, podemos pegar esse Dn aqui e jogar aqui para o primeiro membro da equação e dizer o seguinte. dg Dn, tá? Dn. Bota aqui, Dn é igual, tá? Lembrando que aqui a temperatura e a pressão estão constantes. É igual a Mi beta menos Mi alfa. Beleza. Bom, agora, a pergunta é, esse processo ele é espontâneo, tá? Ou não, tá? Se esta perda do número de mol, né? De A para beta, né? De alfa para beta, se nós considerarmos que o potencial químico beta for maior, não é isso? Do que o potencial químico alfa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um potencial ou um dg positivo, né? E se nós tivermos um beta menor, é isso? Por exemplo, aqui 2 e aqui 5, tá? Vamos considerar em valores já aleatórios, aqui digamos que o potencial químico seja 5 e o potencial químico seja 3, ok? Então, quando eu faço essa diferença aqui, eu vou ter um ΔG menor do que zero. E esse ΔG menor do que zero vai me garantir que o processo é espontâneo. Agora, se eu tiver o contrário, por exemplo, potencial químico 5 e aqui 3, tá? E ao fazer a diferença desse processo, então ele vai significar o quê? O ΔG positivo, o processo não é espontâneo, então essa reação ela não estaria ocorrendo no sentido correto, né? No sentido natural. Então, a gente pode concluir algumas coisas bem interessantes. Que o potencial químico, tá? Ele vai justamente escoar, né? Da região de maior potencial para a região de menor potencial químico. E isso vai se aplicar, inclusive, nas pilhas e em outros processos que a gente pode interpretar. De tal forma que a gente conseguiu provar aqui, né? Por essa argumentação, que se eu tenho uma variação de número de mol, uma variação de número de partículas e assim por diante, essa variação sempre vai se desenvolver em qual sentido? Da região de maior potencial para a região de menor potencial químico, para que esse processo seja espontâneo. Daí a gente também chamar esse Mi, né? esse elemento aqui que nós introduzimos na nossa equação, além de ser chamado de potencial químico, né? Ele também é conhecido como tendência de escape das substâncias, né? Ou tendência de reação. E tem outros nomes que também são colocados. Mas os mais comuns são esses, né? Que é o potencial químico, que é o que a gente mais vai utilizar aqui. E também corresponde à tendência da reação, ou seja, a tendência natural da reação, a tendência de escape da substância. Ela vai reagir em um sentido preferencial, sempre sendo movida pela força do potencial químico maior em função do potencial químico menor, ou seja, sempre do potencial químico maior para o potencial químico menor. Bom, entendido isso, né, para a gente não ficar muito longo aqui o nosso vídeo, né, no próximo vídeo vamos começar a falar sobre o potencial químico de um gás ideal e, logicamente, vamos desenvolver se o gás for uma mistura, tá? E aí nós vamos ver como esse potencial químico pode ser descrito termodinamicamente, como ele vai nos ajudar aí a resolver alguns problemas. Bom, então a gente fica por aqui, pessoal. Boa sorte para você e bons